Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Começamos mais uma semana de Atualidades Pampa junto com você. Começamos mais um mês, o segundo mês do ano. Hoje já é dia 3 de fevereiro de 2020. No dia de hoje, aliás, no final da semana, nos últimos dias da semana passada e também no dia de hoje pela manhã, uma caminhada, uma manifestação de um grupo pequeno de cobradores de ônibus acabaram atrapalhando o trânsito, acabaram atrapalhando os horários dos ônibus, bem como o momento em que todos eles resolveram andar dentro do túnel da Conceição. E na parte da tarde, não precisava ter feito nada disso, né? Porque na parte da tarde, a Câmara de Vereadores rejeitou o projeto de lei do Executivo que define ou que retirava ou vai retirar os cobradores de ônibus. Então, ficou decidido, os vereadores ficaram muito irritados, teve sessão extraordinária, nada aconteceu, então, pelo menos até agora, tudo em paz com relação aos motoristas, aos cobradores de ônibus aqui de Porto Alegre. Este foi só um assunto assim que eu resolvi comentar com vocês aqui, porque as manchetes vêm aí, começando pelo Gustavo Vitorino. O presidente Bolsonaro quer mudar a política de preço de combustíveis e pede responsabilidade aos governadores. No fim do recesso do STF, Lili Toffoli diz que quer pacificar os conflitos. Passeio com a FAB incluiu a Itália e mais 6 países. Que beleza, hein? Enquanto isso, o rombo das contas públicas exige muito ajuste fiscal. Acessibilidade no litoral gaúcho durante o verão. Evento tradicional no nosso litoral oferece lazer e emoção aos cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Uma frase considerada machista, um pedido de desculpas na internet e desta vez não é no Brasil. Uma tendência mundial. O relógio está no fim com a acessão do smartwatch. Isso vocês não sabiam. O governo vai trazer brasileiros da China e colocar em quarentena. Esses são alguns dos assuntos, porque você sabe que você faz o programa junto conosco, né? Faz participando do programa através das nossas redes sociais, que são elas. No Instagram, @atualidades.pampa. No YouTube, é youtube.com/tvpampa. Vai ali, ativa a sineta e ela passa a ser avisado, notificado cada vez que tiver alguma coisa nova. O facebook.com/atualidadespampa é o mais conhecido, mais popular, digamos assim, entre vocês, bem como o e-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-777-001. Foi assunto no final da semana e foi assunto também aqui no nosso programa, com algumas opiniões, enfim, o desabamento daquela obra que causou o desabamento de boa parte de uma clínica odontológica na Protásio Alves. Pois a Secretaria Municipal do Meio Ambiente mandou um comunicado a nós, em atenção ao que escutou no nosso programa. Diz assim: em atenção ao veiculado no programa Atualidades Pampa de ontem, era dia 30, a Secretaria da Sustentabilidade esclarece o que se segue. Equipes das unidades de manutenção e fiscalização predial realizaram ação fiscal nesta quinta-feira, dia 30, na Avenida Protásio Alves, onde ocorreu o desabamento de parte da estrutura de uma clínica lindeira. Aí fala na empresa, uma obra da qual a construtora foi notificada, apesar do laudo técnico de estabilidade estrutural remanescente da clínica, precisará isolar. Aí tem uma série de coisas que eles colocam aqui e dizem inclusive assim, após a conclusão das obras, o que ainda não ocorreu, tá? Já a clínica localizada na Protásio Alves teve aprovada junto à prefeitura a reforma em 15 de 3 de 2018. Cabe destacar, isso é o que interessa a nós e os nossos telespectadores. Durante a obra, a unidade de fiscalização predial da ISMAN verifica se o projeto está licenciado.
Ou seja, nós perguntamos que tipo de fiscalização eles estão explicando, tá? Se o projeto está licenciado, ou seja, se atende o Código de Edificações e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. 2. Quando a obra é finalizada, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, só emite o habite-se, após a vistoria de um técnico, confirmando se o projeto foi executado de acordo com o projeto, se possui habitabilidade. Para o habite-se, é exigida a anotação de responsabilidade técnica, que é ART, de execução do projeto arquitetônico, assinado pela... Ou seja, desculpa, não sei se vocês entenderam como eu, eles não fiscalizam nada, né? Não. As reclamações, até agradeço o esclarecimento, mas isso que vocês disseram aqui, pelo que eu entendi, se eu não sou analfabeta, quando pedem, se está tudo bem, vocês liberam, e quando termina, vocês vão lá para ver se dá para dar o habite-se. E de quem é a responsabilidade quando começaram as rachaduras, quando as pessoas começaram a reclamar? Quem assina é a RT. A RT é responsabilidade técnica. Tem que ser um engenheiro, Vitorino pode me socorrer ali. Sim, aqui está o engenheiro e arquiteto, que foi o que eu disse. Respeitosamente à assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa, eu diria que vocês mandaram uma carta que diz o que a gente já sabe. Que tem autorização prévia, depois que está pronto, vai... Tá, eu quero saber o seguinte, fiscalizar durante a obra? Não fiscaliza durante a obra. Então pode quebrar, cair, rachar... Que foi o que aconteceu. Porque foi isso que aconteceu. E mais, o senhor Marconi mandou uma foto para mim essa semana de uma obra ao lado do prédio dele, ele vai confirmar agora, com as fundações da descoberta. Já tinha visto. Eles fizeram o buraco e depois estão enfiando os alicerces. Ora, entre fazer o buraco e você colocar os alicerces e dar estruturação à região, é onde racha, onde caem as paredes. Quer dizer, ninguém fiscaliza isso? Pelo que eu entendi. E a RT, a RT, a anotação de responsabilidade técnica, serve para quê? Mas ela é assinada pelo engenheiro civil, o arquiteto habilitado no CREA, mas do construtor. Sim, mas... Eu quero saber quem é que respondeu. Eu quero saber, cara pálida, para que serve essa... Para o aula aí. A prova de que não funciona é que a obra caiu. Vamos lá, deixa o Russo, que é mais ponderado que nós. E não é a primeira, A incompetência, e respeitosamente, se é que há incompetência, porque eu não conheço os atributos técnicos, mas a responsabilidade técnica é para que um profissional da área se responsabilize por aquilo. Porque eu imagino que o que o órgão público diz é que ele não pode. Está acontecendo 3.000 obras aqui na capital. Tu não vai ter fiscalização semestral, mensal para isso. Então, alguém assina essa responsabilidade técnica. Então, para tu conseguir licenciamento para fazer uma obra, alguém assina. É isso que eles estão... pelo menos que eu depreendo. Isso aí está claro no texto. Que ficou claro também que não há fiscalização semanal, ou que se pudesse imaginar isso, não há. Eu sou moradora, sou a dona da clínica. Eu não vou na construtora, nem vou no arquiteto que assinou o negócio reclamar. Eu vou na secretaria, afeta a essa atividade. Sabe o que é essa correspondência aí? Não é comigo. Sim, isso, é aquele arquivo que tem no computador, assim, nota para imprensa.doc. Não vamos fazer brincadeira que é sério. Mas é verdade, por isso que eu queria só fazer um casamento com o que se discutiu isso muito sexta-feira. É por isso que eu alertei aos engenheiros que assinam uma obra e depois a abandonam porque não estão recebendo honorários. A responsabilidade é dele, é permanente. O Ruschel tem toda a razão, tem uma arquiteta contribuindo aqui conosco e disse exatamente isso. Quem responde é o engenheiro ou o arquiteto que assinou a ART. A prefeitura não tem como fiscalizar todas as obras da cidade durante as obras. A responsabilidade é do profissional que assinou. Mas aí eu vou levantar uma questão. Como é que eu vou reclamar para ele? Eu sou cidadã. Quando entregaram o projeto na prefeitura, evidentemente que quem avaliou foi um engenheiro, certo? O engenheiro olhou fundações de tantos metros, numa área de instabilidade X, tanto por cento de instabilidade e tal. Peraí, como é que vocês vão botar essas fundações aqui? Vão escavar?
Não tem Não, é isso Agora, que a Carla no está momento- dizendo que não dá para cuidar de todas. No momento que tem alguma queixa, alguma coisa do Que foi tipo, o que aconteceu. imagino que a prefeitura tenha que ir até lá para conferir. Uma denúncia, né? Uma denúncia. Experimenta Teve. cortar, podar alguma árvore na cidade de Porto Alegre para ver se não vai ter alguém da prefeitura que vai estar batendo na tua casa. É isso que eu estou dizendo. Tá, mas o que eu quero dizer, vocês não entenderam. Nós entendemos que nós não somos burras. Deixa eu tentar ser mais didático. Não, Tá, Magda, vai, fala. Magda, não adianta você fazer careta, eu vou ser didático. Não, eu faço quer dizer careta o seguinte, como tu faz, mas quer vamos dizer lá. o seguinte, não, eu não faço careta para a senhora, eu respeito a senhora. Aham, assim, ó, o que acontece? Quando alguém recebe um projeto lá, um engenheiro que vai avaliar, a fundação vai ter tantos metros, vai ser tantas bases, tanto isso, tanto aquilo. Espera aí, o terreno é assim, o terreno é assado. Como é que vocês vão fazer isso aqui? Vão escavar, como estão fazendo ao lado da tua casa? Vão escavar? Vão escavar. Qual é a garantia estrutural que vai ter o prédio ao lado? Isso eu tenho certeza que não é feito, Vitorino. Aqui não há É o que eu estou dizendo. Não há órgão técnico nem profissional especializado, porque isso existe. Tá, mas então quem aprova lá é um cara que dá um carimbo? Não, é uma fiscalização administrativa. Vamos tentar ver na prática. Eu sou engenheiro, vou lá e entro com a documentação. Nenhuma obra inicia sem eu entrar com o RT, Sim, o famoso RT. Eu, com o auge da minha responsabilização, sou um profissional, eu assumo isso. Se vier uma denúncia, como trouxe a Carla, tem que ter uma equipe aí para fazer uma análise mais técnica. Mas diante de uma denúncia, eu acho que regularmente eu duvido que tenha essa análise que tu sugere. Traduzindo no bom português, então estamos concluindo que a prefeitura recebe, um burocrata dá um carimbo e toca o barco adiante. Bom, eu sugiro a assessoria... Que às vezes leva 6 meses para isso. Pode ser. Eu sugiro a assessoria de imprensa da SMAN que nos mande um outro esclarecimento do que é feito na secretaria quando ela recebe uma denúncia. Se ela faz a análise... É só isso, é isso que a gente quer. É só isso. Porque é óbvio que eu não espero que tenha uma pessoa para lá perguntar, o senhor vai fazer? Vamos lá, vem aqui, vamos lá. Não, mas a denúncia alguém tem que tomar, e outra questão tem responsabilidade. É que esse que se assinou a tal da RT tem que responder. Claro, realmente. E eles lá sabem quem é. Acontecer. É isso. Civil, e se ocorresse morte, responderia também penalmente. Claro. Eu, inocentemente, assim, eu não tenho essa passividade para entender que, não tem como fazer em cada obra. Não, tem sim. É responsável, tem que fazer sim. Se vai trabalhar das 5 da manhã às 1 da manhã, não me interessa. Agora, porque, por exemplo, a denúncia, ela pode ocorrer cedo ou ela pode acabar ocorrendo tarde demais. Quando alguém perceber algo que já está muito latente, que aí no fim a região já está comprometida, já tem estrutura afetada, porque nós leigos, a gente, para você ver, eu que não entendo absolutamente nada, quando percebo que algo está me chamando a atenção, eu parto do princípio que aquilo lá já é um problema grande. Mas, Marconi, quando eu falei, eu não estou falando da Prefeitura de Porto Alegre. Para mim, eu estou falando em termos de todas as obras, em todos os lugares, tá? Nós estamos imaginando aqui uma construção de uma clínica. Mas vamos lá, um prédio. Então, nós só vamos liberar a construção de prédio depois que a Prefeitura revisar, através de cálculos técnicos, tudo isso para liberar uma obra. Não. Existe o responsável técnico. Aí tu está burocratizando uma coisa que tu pede para desburocratizar. Um engenheiro que assina, ele se responsiva por aquilo. Exatamente. É isso que eu imagino que seja. Mas nesse caso, acredito que tem a culpa dos dois lados. Sim. A culpa do engenheiro, arquiteto, enfim, que assinou essa ART, e culpa da prefeitura, que também tinha sido notificada, que provavelmente não foi lá e... É isso que nós estamos assistindo. Tem culpa. Quer ver, agora o nosso telespectador aqui, ele traz uma outra coisa que também é muito importante e muito comum. Com relação aos diversos problemas da construção civil, o mais incrível é que qualquer pessoa com qualquer formação, ou até mesmo sem formação, pode abrir uma construtora e registrá-la no CREA ou no CAL, desde que um engenheiro civil ou um arquiteto assine como responsável pela construtora e não necessariamente seja proprietário dela. É isso que a gente vê. Mas eu posso ter um posto de gasolina e não ser o bombeiro que bota a gasolina ali dentro. O proprietário é uma coisa. Como um escritório de advocacia, se o Mário não é advogado, ele pode ser dono de um escritório de advocacia, contratar eu não sou médico, você é dono do hospital. Contratar a pessoa jurídica. Bem diz aqui a dona Sônia, do tipo assim, qual é a parte que vocês não estão entendendo? Mas nem fiscalizam quando tem queixas?
Ora, bolas, o pessoal da clínica procurou vários órgãos, diz a Sônia. Não. Então, estamos solidários. Então, todos nós estamos solidários e entendemos muito bem o que foi que aconteceu. Chicão Tofani, tua manchete. Dona Magda, nos anos 90, quando veio o mundo digital, chegou. Eu sempre fui fotógrafo, comecei minha vida como fotógrafo. Eu era do black white, do preto e branco. E aí não acreditei no mundo digital, na fotografia digital, e me dei mal. Me dei mal junto com Nikon, Pentax, Minolta e Kodak. Os grandes sucumbiram. No mercado relojoeiro, já foi dado o cartão amarelo para as grandes corporações da Suíça e do Japão, tipo Seiko, Rolex, Tag Heuer. Por quê? O relógio mais vendido no mundo nos últimos 3 anos foi o relógio da Apple. O mundo está se encaminhando a não ter mais relógio na próxima geração. Saindo da minha, que gosta de relógio, coleciona relógio, e dos caras acima de 40, 45 anos, a galera jovem só quer saber de smartwatch. O relógio vai ser uma joia, aqueles caríssimo, ou um relógio barato para te entrar no mato. Isso aqui no estilo G-Shock, que tu entra, militar, papapá. Porque o mundo está caminhando para isso. Isso que hoje eu estou lançando, o primeiro homem no Brasil a lançar o relógio coleira. O relógio coleira, a Gagá Milano descobriu na Europa, o Neymar usou e não deu certo. E eu, o Emerson, um amigo meu, que até é amigo do Ruxo e do excelente profissional. Nós lançamos isso aqui, estamos tentando a patente desse relógio. Usar um relógio coleira, que é um relógio que tu não vê as horas, as pessoas vêem as horas para ti. É um tipo de um acessório masculino. Mas, infelizmente, não vai muito longe. Porque o relógio vai terminar. Eu estava conversando até com a Carla Krieger hoje. Estou tentando imaginar se eu chegar pro bar. Mário, olha as horas. Que horas são, mano? Meu relógio essa declaração. É um álibi para tu chegar numa gata. Me vê bom, aí já é outra Ela coisa. vai olhar um relógio maravilhoso. Outra operação, aí é outra operação. Está 19h15. Nós estávamos conversando. Eu estava contando pro e ela está falando do teu marido que até. Meu marido tem relógios e tal, bem bonitos, mas depois que ele comprou esse smartwatch, ele nunca mais usou os outros relógios. Não se usa mais? Claro, tem um casamento, tem uma festa, daí não vai desmarcar. Mas assim, no dia a dia, no consultório, Magda, só usa o smartwatch. Se você tem um smartwatch, você deixa o teu iPhone, ou sei lá qual é o telefone que tu usa, em casa e sai com o smartwatch. Mas isso é perigoso. Tu fala com ele e passa o WhatsApp. Ele não tira foto. Sabe por que é perigoso, Chico? Ele Agora é apenas eu vou entrar um relógio, com outro assunto, né? Mas um assunto que deu o maior problema. Porque isso aqui que estão fazendo, e já faz bastante tempo, mas aumentou muito o número de pessoas que estão aderindo a instalar aplicativo espião no celular de maridos e esposas. Mas então o relógio, o celular... E aí basta, e aí a detetive está dizendo, basta o celular, deixar o celular uma noite, sei lá, dormiu e tal. Vai ensinar agora? Casa também? Aí diz que as mulheres, os homens, né, não eram só mulheres na reportagem, levam para a detetive no meio da noite, ela instala o tal do aplicativo, volta, bota ali. Aí, sabe qual é a tática? Assim, eu não sei a senha. Poxa. Não sei a senha do marido. Vai lá, compra um celular novo pro marido para dar de presente. Aí leva pra detetive, a detetive instala. Mas é muito... Não, mas aí eu pergunto o seguinte. Para aí, presta atenção. Que relacionamento aí, saudável. É uma confiança o casal se dá super bem. Devem fazer viagens maravilhosas. E um facão embaixo do travesseiro. Gente, isso aí não é relação, né? Não, e o pior de tudo é que assim, dá pra ver tudo. Apareceu, assim, dá pra ver a pessoa onde tá, dá pra tirar foto. Teve o caso da esposa que ouviu o marido com a... É crime, né? Instalar esse aplicativo é crime. Deixa eu te dar uma má notícia, não precisa nada disso. Basta estar habilitado o rastreio, se o teu for Android, o rastreio, se o teu for iPhone, basta estar habilitado. Você entra na página da internet, ele dá em intervalo de 10 minutos onde você está. Tudo bem, daí tu sabe onde é que tá, mas não tira foto. Tu gostou, Magda, do relógio? O aplicativo está captando o áudio. Não, o aplicativo pega tudo. Está captando o áudio do que o cidadão está fazendo. Bom, deixa eu dizer uma coisa. Você viu que eu não me manifestei porque é um assunto que não me diz respeito. Tu não teve, né? Mas sobre o assunto mais o relógio coleira. Eu achei que chama atenção, é diferente. Exatamente. Vai parar Sobre o... pra Se tu olhar tem um corpo legal, tu fica com uma mulher com uma cueca box preta combinando com o relógio. Eu te imagino com uma cueca box preta, com
esse relógio pendurado no durmo pescoço. de 2 relógios e de roupa Mas é que assim, chamar atenção, uma cueca na cabeça chama também. Chama atenção também. Aliás, tem um outro lugar que se pode pendurar o relógio que também chamaria bem a atenção. Por isso que o nome do relógio é Rolex. Por isso que o nome do relógio é Rolex. Que nível, hein? Por isso que o nome do relógio é Rolex. Como é que é, Mari? Me tira daqui. Aí eu tenho que Isso que eu ouvir dei um bronca. relógio pra ele de presente. Olha aqui, eu quero voltar ao assunto do desabamento das construtoras, enfim. Aqui no nosso WhatsApp, boa noite, só contribuindo, nos bombeiros é a mesma coisa. Eles avaliam o que está no projeto que foi desenhado pelo responsável técnico. Ponto. E agora sim, o presidente do CREA, Alcides Capuani, ele assiste sempre o nosso programa e ele é a esposa dele, ele diz o seguinte: em relação ao assunto do desabamento do prédio, a Constituição previu que o poder de embargo é do município. A ART é a anotação de responsabilidade técnica, é a responsabilização do profissional. Só que ele pode dar baixa no CREA, se, por exemplo, né, as obras não estão sendo executadas de acordo com suas orientações. No caso que está acontecendo, tá, a responsabilidade é do profissional se a ART estava vigente. E a prefeitura que tem o poder e o dever de embargo quando solicitado por motivos de segurança pública. Abraço, engenheiro Capuani. Vamos traduzir, Capuani, aqui, ó. Sabe o que é isso? Que eu fiz ó, não é comigo. Rapaz, claro que é do engenheiro, né, Capuani? Ou seja, continuamos aguardando a resposta correta do episódio em si, que foi o desabamento de uma obra. A única diferença vamos lá, agradecendo, né? Que prestígio. Ele assiste sempre o nosso programa. A única coisa que nós temos, que a Carla pegou muito bem, é que houve um pedido de embargos, vamos chamar parcial, então. Houve um pedido de embargo e nada foi feito. Esse é o esclarecimento que a gente está esperando, que até agora não nos foi dado. Que segundo a gente recebeu na sexta-feira, 2 ou 3 vezes a própria clínica, os frequentadores da clínica, moradores, visitantes, já reclamavam daquilo. Então, aí sim faltou aí, presidente. Eu acho que a partir daí, o embargo da prefeitura. É que tem um negócio nesses prédios, quando você substitui um prédio muito antigo por um prédio moderno, eles têm a tendência a fazer garagem no subsolo. E aí eles escavam. E abaixo da escavação ficam as fundações. Os prédios ao lado não foram projetados para ter escavações desse tipo. Eles perdem a sustentação lateral. Aí o que acontece? Esse prédio caiu, a parede lateral, rachou, enfim. A tendência dos prédios é acontecer isso. Agora, engenheiros que fazem isso todo dia não sabem que isso acontece? Não sabem que sabe, a sustentação lateral ela se perde exatamente porque você escava para fazer garagem subterrânea. Aí, desculpe, mas eu acho que aí tem incompetência, erro do engenheiro. E a prefeitura, a gente já viu que a rotina da prefeitura, o Ruxa chamou atenção. Ninguém fiscaliza, tá bom. Aí não tem um profissional técnico, um engenheiro que olha lá e diz, olha, como é que você vai fazer isso aqui? E mesmo assim leva 6 meses, 1 ano para liberar uma obra. Olha que esculhambação. Boa noite. Márcio Ciula de Porto Alegre. Magda, mudaste o tom dos cabelos? Mudei. Ficou muito bonito. Mas essa conversa de que participamos do programa não é bem assim. Fiz várias observações e correções importantes que não foram mencionadas em detrimento de, muitas vezes, abobrinhas. Mas ainda assim gosto muito desse programa. Em especial os comentários do Vitorino, Roberta e Marconi. Abraço a todos, Márcio Ciula. Viu como a gente lê? Até quando alguém reclama e dá um xixi. O Márcio ficou com a bochecha vermelha agora. Fala a verdade, Márcio. Eu quero agora mudar completamente de assunto e quero convidá-los a conhecer a Centerótica. Lá eles trabalham com os melhores laboratórios e lentes com modernas tecnologias. Estou falando de Varilux, Zeiss, Rodenstock e um sistema Freeform da Curve Optical. Muito mais nitidez para o seu multifocal. O sortimento de armações é enorme e o atendimento é feito somente por técnicas em ótica. Centerótica em 2 endereços, dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus, da Carlos Gomes, o endereço é Avenida Soledade 565, ou na tradicional Galeria do Rosário, bem no coração da nossa capital, bem no centro da capital gaúcha. E o que é melhor, sempre com promoções maravilhosas e muitos brindes, porque você merece. E nesse mês agora que nós estamos nas suas compras, você será presenteado
com outra. Olha que carteira linda para você carregar o seu dinheiro, enfim, os seus cartões, que depois que você tira da bolsa e quer sair à noite, ela pode se transformar com esta alça aqui numa bolsinha de usar atravessada. Não é uma maravilha? Pois com essa linda bolsa você vai fazer muito sucesso. Center Ótica, a sua ótica. Os meninos nada. Mas isso aqui é... Vamos de novo. Tu não é obrigado a usar a alcinha. Tu pode usar só a carteira. O Chicão Tofani usa com alcinha. Não, essa do Chicão aí não é uma necessaire, cara. A nível Nova York. Apesar de que isso aqui é uma carteira. Uma carteira. Carla Krieger, como estão as manifestações? Aqui no facebook.com/atualidadespampa, já no início do programa, a Irone, olá, bancada linda, o Vilmar também dá um oi para todos nós, Liane, boa noite, queridos, a Eugênia da mesma forma, a Mara diz que está assistindo pelo Facebook em Gramado. O Jorge Oliveira diz, boa noite a todos, trabalho na construção civil e se vocês soubessem o que tem de obras que vão dar problemas e tem engenheiro, arquiteto que simplesmente nem aparece na obra. A Loiva Meirelles, box preta, relógio, coleira, só não esquece de tirar a meia, Chicão, aí não dá. De meia é brabo, Chicão. Então tá, então graças a Deus. Olha, fala, Carla, fala mais, eu tenho aqui também. O Vilmar diz que ninguém fiscaliza nada nessa bagunça e que pela primeira vez, então, ele vai concordar, hoje vou concordar com o Vitorino. Muito bem. O Jorge Prado disse que vai lançar um relógio que marca as horas. Bom, deixa eu dizer, nós temos aqui um outro problema e que não é muito raro. Boa noite, gente, tenho uma denúncia para fazer. Estava passando na Cruzeiro, conhecido no início da Avenida Tronco, deparei com um container de lixo largando ali o lixo. O nome dele é Jarbas, ele é do bairro Teresópolis, sou fã de vocês da bancada e sou grato por assistir todos os dias, tá? Então tem uma empresa, alguém que tá botando tem a placa, lixo. Não, ele não citou aqui. Mas tem uma foto, tem duas fotos aqui. Tem duas fotos que eu não vou mostrar, não sou louca de mostrar, mas se quiserem, tá aqui, a gente pode ceder para a secretaria, para a quem de direito serve. Fernanda. Boa noite. Hoje eu trago o assunto acessibilidade no litoral gaúcho nesse verão. Um evento tradicional com ações que oferecem o lazer e muita emoção aos cadeirantes e às pessoas com dificuldade de mobilidade. Numa espécie de cadeira anfíbia, uma espreguiçadeira com rodas, que oferece toda a segurança ao usuário, acompanhados de instrutores. O serviço no nosso litoral é somente durante o verão e gratuito. De terça a domingo, em Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Cidreira, Imbé, Laranjal, São Lourenço do Sul, Tramandaí e Torres. Além dessas cadeiras anfíbias, o projeto também oferece as Casas de Estação Verão, que é um projeto do SESC, em 11 praias. Atlântida Sul, Atlântida, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Cassino, Cidreira, Imbé, Laranjal e São Lourenço do Sul. Também em Tramandaí e Torres. Atenção às datas, 5 de março, no litoral, e na Orla do Guaíba, na capital, também temos essa iniciativa. Até 24 de fevereiro, estas ações diferenciadas aos usuários, gratuitamente. Na capital gaúcha, o empréstimo de materiais recreativos, gincana, slackline e aulões de dança. Não fica acessível somente aos cadeirantes, tá? Aos familiares, todas as pessoas podem utilizar esse serviço gratuito. Esse negócio é muito legal. Eu lembro que algum tempo atrás eu fazia o programa da Rádio Pampa lá, o Rucho participava do programa, acho que ele vai lembrar essa iniciativa do SESC de criar criar oportunidade para os cadeirantes entrar no mar. Eles criaram umas cadeiras especiais, flutuantes, que possibilita que com a ajuda do pessoal do SESC
eles coloquem as pessoas e façam. Teve gente que entrou pela primeira vez no mar e se emocionava, enchia os olhos de lágrimas. É um negócio muito legal isso aí, coisa de acessibilidade. Muito legal, Fernando. Muito bem. Fala, Fernanda. Em Porto Alegre, eu já participei do educandário, das atividades deles. Eles levam um grupo de pacientes da instituição aqui de Ipanema que participam, em torno de 20 adolescentes e crianças que têm acesso a isso com a ajuda dos bombeiros, né, e do SESC. Então não oportuniza a todas as crianças da instituição, mas alguns participam. Então, que são famílias carentes que não conseguem chegar ao litoral, mas que têm o acesso através da instituição. Bacana. Muito bacana. Você ia dizer alguma coisa? Eu sei que eu complementar, o Vitorino lembrou bem, porque do programa da Rede Pampa participam também os profissionais que atuam pelo SESC, e eles dividiam conosco essa emoção, porque se vocês viram as imagens, e elas foram muito boas, não é só a primeira vez que eles entram na água, mas às vezes eles têm dificuldade, a família tem dificuldade de levá-los até a beira da praia, e olha ali, a cadeira, na verdade, ela pensa em tudo, para tu atravessares ali, chegares na beira da praia, é fantástico isso, quem tiver a oportunidade de acompanhar, é uma iniciativa, assim, maravilhosa, e como disse o Vitorino, é emocionante, quem viu ao vivo, como nós vimos, é um troço de outro mundo. Marli Barcelos. Dona Magda, pois não? Quando eu saí daqui sexta-feira passada, eu fui esgaravatar no templo. Nas bocas. Vamos lá, Marli, tu acabaste de chamar a atenção que não é esgravatar. É esgaravatar. Esgaravatar. E lembrei-me de um velho amigo chamado Ibanor José Tartarotti, que você deve ter conhecido, o Ibanor Tartarotti. Tartarotti, em 1981, há 39 anos atrás, me fez uma gentileza maravilhosa. Me deu uma passagem aérea, Rio de Janeiro, Casablanca, Tanger e Madrid. E aí eu comecei a me lembrar, quando o Vitorino mostrou aquela universidade e tal, etc., dos árabes, etc., eu disse, mas vem cá, mas comecei a lembrei-me de Oxford, que realmente é a primeira universidade de língua inglesa mais antiga do mundo, mas ela está lá em 5º ou 6º lugar, e o lugar que me deu essa informação, o livro dessa informação estava errado. Aí eu comecei a pesquisar, mas eu passei nessa universidade, a mais antiga do mundo, em 1981. Essa universidade fica em Fez, é uma localidade, mais ou menos 300 quilômetros de Casablanca, onde está essa universidade, que é do ano de 1800 e pouco. Esta universidade estava fechada. Quero lembrar vocês que se fala árabe, se fala francês e se fala espanhol no Marrocos, que o Marrocos foi também espanhol, chamado Marrocos espanhol. E aí eu passei nessa universidade e a pessoa explicou, essa universidade está fechada, porque está sendo reformada e tal. Mas não dei muita atenção àquele momento que era um prédio cheio de aqueles casbah, aquelas construções árabes. Depois eu peguei um outro ônibus, fui até Tanger, eu queria passar pelo Estreito de Gibraltar, sobrevoar o Estreito de Gibraltar, pela essa empresa Royal Morocco, e fui até a cidade de Madrid. Mas lembro a vocês que existe uma outra universidade mais antiga que essa, ali não apareceu, em Tunis, na Tunísia, que foi projetada e criada por o califa da época. Mas os cursos mais antigos são dos gregos, comandados por Platão, discípulo de Sócrates. Quer dizer, que cada um tem uma origem diferente, um posicionamento diferente. Então tem que estudar realmente para saber qual é a universidade mais antiga do mundo. Depende do ponto de vista. Tem uns que dizem que é a de Salamanca, porque o rei de Espanha da época, em 1260, terá nomeado ela como uma universidade, porque são faculdades que estão no grupo que forma uma universidade. Então eu fiquei muito feliz em lembrar-me disso aqui, graças ao meu amigo Vitorino. E eu fui ao Marrocos, a Casablanca. Por que, Vitorino? Por causa do filme Casablanca. E eu me decepcionei, porque o filme foi... não tem nada a ver, mas eu não sabia na época. Ele foi gravado... Mas eu não sabia. O filme foi gravado na época. Foi gravado na Argélia. Tanto é que eu comi uma sopa de siri e quase morri, fui parar no hospital. Tu gosta de Platão? Ah, lá vem. Bom, do senhor não pode nem usar esse relógio, me contaram, porque o relógio aparece quantas gramas engorda por dia, o senhor não quer. O nosso telespectador Luiz Alegrete pergunta sobre a ideia de cobradores de passar, de cobrar pedágio para chegar em Porto Alegre. Isso está tudo parado. Tudo parado, só não se preocupe por enquanto. E o Carlos Eduardo ainda, como as pessoas dizem, seu Luiz Carlos Chervensky, diz assim: a Prefeitura de Porto Alegre
Não é esse, Magda Beatriz, é outro. É que são tantos que mandaram aqui, ó, na placa ainda sobre construções. A responsabilidade é do senhor engenheiro fulano de tal. No dia a dia, a responsabilidade é do engenheiro Arigó. Arigó. E é verdade. Arigó. Seu Carlos Eduardo tem toda a razão. Apesar de triste, ele conseguiu nos fazer rir. Muito boa. Marconi. Pois é, dona Magda. Polêmica, né? Envolvendo a declaração de um presidente. E olha só, não é aqui. Não é aqui no Brasil dessa vez. Na verdade, diz respeito ao presidente do Equador, o senhor Lenín Moreno, que participava de um encontro com investidores na última sexta-feira. E aí aquela pergunta que eu faço, era um encontro com investidores, assuntos sérios a serem debatidos, que é a pergunta que eu faço, como é que vai parar nisso? Como é que chega nisso? Num determinado momento, ele disse a seguinte frase: assédio é quando se trata de uma pessoa feia. Mas se a pessoa é bem apresentada e de acordo com os padrões, ela geralmente não pensa necessariamente que é um assédio. Né? Aquilo é uma brincadeira, né, que se ouve muito por aí, uma expressão muito comum, né, que os homens costumam brincar, né, entre eles, dizendo que se a gente é pobre e feio, a gente assedia. Se a gente é rico e bonito, a gente dá cantada, né? A gente galanteia. Né? Só que isso dito por um presidente, né, de uma nação como o Equador, obviamente gerou uma série de polêmica. Ele continuou, né? O assunto continuou e disse: os homens são constantemente sujeitos a acusações de assédio. Vejo que as mulheres frequentemente denunciam assédio, e é verdade, é bom que o façam, mas às vezes vejo que estão com raivas das pessoas feias. E aí, claro que deu todo um barulho, né? Ele foi a público, foi nas suas redes sociais pedir desculpas por sua declaração. E aí, nesse pedido de desculpas, ele disse o seguinte: no meu comentário sobre assédio, não pretendia minimizar um assunto tão sério como violência ou abuso. Peço desculpas se foi entendido dessa maneira. Rejeito a violência contra as mulheres em todas as suas formas, disse ele. Mas aí já era tarde, né? O ativismo já tinha se manifestado, de novo, sem juízo de valor. Estou relatando que o ativismo se manifestou. A ativista dos direitos humanos, a senhora Lolominho, rejeitou as expressões, né, utilizadas por Moreno e disse o seguinte: é uma questão de saber se uma mulher se sente à vontade com a abordagem, não se o cara é bonito ou não. Às vezes, duvido que esse presidente seja capaz de administrar o país. Que vergonha! E a organização Mulheres pela Mudança também se manifestou e disse: não, presidente Lenín Moreno, não é que as mulheres agora pareçam assediadas, é que homens como você nunca acharam ruim assediar. Rejeitamos as suas declarações violentas. O presidente da Associação dos Feios está aí na frente. Sabe que ele tem razão? Acho que eu quero falar. Ele tem razão, sabe por quê? Eu fiz uma vez um programa em Torres, assim, pegamos uma Mercedes SLK conversível, botei um amigo meu, que é um cirurgião plástico, Boa Pinta, sentado. O cara andava pela Praia Grande, estava em cima de todo mundo, as mulheres achavam legal aquilo. Até vou dizer pra mãe que eu te conheci, papapá. Aí depois pegamos o carro de um cara que trabalhava no hotel, que era um carro mais simples, botamos o mesmo cara lá dentro. Vou dizer pro meu pai que tu deu em cima de mim, vou chamar a polícia. O cara falou a verdade. O cara Boa Pinta chega numa mulher, é uma dádiva pra mulher. Um cara nada a ver chega, é cadeia pra ele. Isso é a realidade. A hipocrisia vem com todo aquele blá blá blá. Mas eu quero dizer pra vocês que vocês estão muito antigos e cafonas. Hoje em dia são as mulheres que assediam os homens. É verdade. Não, eu não tenho nada. E ninguém reclama. Dona Marta, não, minutinho. Concordo. Todas as mulheres bonitas, primeiro que se tu faz uma coisa dessas, tu confia no teu taco. Isso é verdade. Tá? E se eu sou feia pra ti, pra mim eu não sou e pra ele eu posso não ser feia. Marconi, o presidente do Equador, Lenín Moreno, é o único presidente cadeirante do mundo. É o quê? Cadeirante. Dona Magda, Eu acho que nessa discussão toda quem tem razão é a Magda. Claro que é. Porque há muito tempo esse negócio de sujeito chegar na mulher, cantar a mulher, isso não existe mais. É a mulher quem escolhe. O YouTube tá cheio Por isso o senhor tá sozinho. Tá cheio desses testes que são feitos. Não vai dar. Eu quero mudar.
Tu bate nele, quando ele bate em ti, tu acha ruim. Eu quero mudar de lugar. Por isso que ele tá Vai ficar sozinho, aí, né? Uma mulher senão nós cantar, dois vamos ele agarrar a tapa. Esse menino que tá com a palavra. O YouTube, eu recomendo até num tempinho livre que você tenha, busque no YouTube, tem a interesseira do Porsche, a interesseira da Ferrari, dá uma olhada na coletânea de vídeos que são feitos. Mas olha aqui, ó, vocês adoram falar só das mulheres. Tem homem também que cuida dos extratos sociais, dos extratos bancários das mulheres. Mas quem disse que não? É verdade, é verdade. Claro que Mas tem. quem disse que não? Gente, não tem história só boa. Toda história tem um lado Mas é como podre, diz um o lado ditado, ruim. é melhor ser rico e saudável do que pobre e doente. E doente, exatamente. Luciano Mas é Huck com óbvio aquela que- cara conseguiu casar? Porque no fim das contas, vamos ser sinceros, assim, errado ninguém tá. Não, é isso que eu digo. Ninguém tá. Luciano Huck com aquela cara conseguiu casar. Aliás, ele tá deixando barba branca pra ficar igual o Lula, né? Falta cortar um dedo agora e botar a Angélica vender a Avon. Não, mano. Primeiro, que não tem que dar nome comercial. Segundo, nada contra a empresa, nada contra o produto. Ele de lá diz o que não deve e eu daqui tenho que tentar contornar para não criar problema. Foi comprado pela Natura. Claro que existe, cara. Foi comprado pela Natura. Vamos lá. Roberta, por favor. Pois é, então, mudando bastante de assunto, vamos tratar sobre o rombo das contas públicas, porque, afinal de contas, assim como na nossa casa a gente tem que cuidar das nossas finanças, o governo federal também tem que cuidar e muito. Porque desde da crise que ocorreu a partir de 2014, há 6 anos que nós não conseguimos fechar o ano com as contas no azul. Há 7 anos, inclusive juntando com 2020, nós estamos arrecadando muito menos do que a gente gasta. A gente está gastando muito mais do que a gente arrecada. Aí a importância do Brasil realmente fazer o ajuste fiscal e as reformas estruturantes, que são as reformas administrativas e a tributária. No ano passado, logo que o governo Bolsonaro entrou, eles fizeram uma estimativa que o déficit, ou seja, o rombo, o que nós iríamos gastar a mais do que a gente arrecada, ia ficar em torno de 132 bilhões de reais. O governo fez um bom trabalho na economia e realmente baixou. Chegamos em dezembro de 2019 com um rombo só, mas bem abaixo, de 69 bilhões de reais. Quando a gente tem esse rombo, o que a gente está querendo dizer? Que aumentamos a nossa dívida. O Brasil aumentou a dívida em relação ao PIB em mais de 75,8%. O normal, os países como a gente, emergente, geralmente utiliza até 50% do seu PIB em dívida. Mas nós temos uma situação muito delicada. E que isso engessa a questão do investimento. Porque quando a gente está falando em rombo, em dívida, a gente está dizendo o quê? Que está sobrando pouco dinheiro para o governo federal poder investir, poder gerar emprego, poder gerar investimentos da iniciativa privada. E a gente tem uma questão em que nós temos uma chamada regra de ouro, que a gente já está rompendo com essa regra há alguns anos. A regra de ouro diz o seguinte, e é importante para o ajuste fiscal, e é uma regra importante que a gente deveria seguir. A regra de ouro determina que toda vez que a gente vai gastar, a gente precisa gastar em investimento. Nunca pegar dinheiro emprestado para gastar em pagamentos de contas do dia a dia, que é questões de salário, de previdência e tudo mais. A nossa PEC emergencial, que é um dos alicerces dessas novas medidas que o governo federal está implementando para o Congresso, que começou agora de novo, para esse ano, eles querem que nessa PEC, é uma PEC urgente de ser aprovada, algumas medidas vão ser automaticamente possibilitadas quando a gente tem um rombo como esse, entre os quais a gente vai poder cortar vantagens de funcionários públicos, a gente vai poder cortar indenizações, a gente vai poder reduzir jornada de servidores e também reduzir salário proporcional. Então, no momento que a gente está realmente descumprindo essa regra, a gente precisa fazer essas medidas. Hoje, o investimento da União é apenas de 1% do PIB. O resto
por nós termos um orçamento engessado, já definido, o resto é para pagar, o orçamento é para pagar salário, INSS, Previdência e tudo mais. Então, para nós realmente crescermos economicamente, para a gente ter um crescimento substancial nos próximos anos, é fundamental, num ano de eleições municipais, a gente realmente fazer as reformas estruturantes, administrativa, tributária e seguir firme nesse ajuste fiscal. Bom, vamos dar prosseguimento ao nosso programa e ver como as pessoas precisam de coisas aqui. E eu vou aproveitar, vou pegar uma carona e vou fazer minha reivindicação. Nossa telespectadora diz assim, e as calçadas em Porto Alegre? Como é que é? Quem resolve, quem não resolve? Tu tens alguma informação, Fernanda? Pois é, o telespectador quis saber como é que estão esses dados no Brasil, né? No Brasil, 6,7% da população é de cadeirantes. Uma vergonha, menos de 4,6% das nossas calçadas tem a acessibilidade correta. Porto Alegre realmente deixa a desejar, né? Nós temos alguns bairros ainda na zona sul da cidade que não é obrigatório o calçamento. A legislação toda, a documentação toda muito antiga, não exige que façam as calçadas. Ainda é considerado rodovia, por exemplo, Avenida Coronel Marcos, que é uma vergonha. Imagina. E eu aproveito para dizer o seguinte, e aí vou reivindicar em causa própria. Na frente da minha casa tem um bueiro, uma passagem, sei lá como é que é o nome, da secretaria, da prefeitura. Por ali passa um duto que arrebenta toda a minha calçada. Tem uma árvore que destrói a calçada. E tu que tem que fazer. Toca na árvore pra você ver. Eu tenho que fazer, gente. Toca, mas, inclusive, eu já reclamei, eu já pedi, porque o que acontece? A raiz da árvore, ela tá tomando conta daquele duto todo que é da cidade. Eu tenho um galho de árvore. Gente, eu já fiz 1000 reclamações. Lá, junto com as periquitas. Tem um galho de árvore que tá entrando. É invadindo. Eu já pedi pros caras cortar. Tem que vir um botânico aqui, um biólogo, um não sei o quê, porque ele tem que estudar a inclinação do diabo carré que liga na mãe do Badanha. O cara tá entrando na minha árvore, o cara tá entrando na minha janela. Eu já passei por isso. E as periquitas vêm junto. Eu já passei por isso com árvore que tava invadindo. Estão te assediando. Cara, porque as periquitas estão dentro do meu quarto. Pega e corta. Porque não vem. Mas escuta, rapaz, tu não pode fazer isso, incentivar as pessoas a cortarem uma árvore, é proibido. Não, eu tô dizendo o que eu fiz. Eu cortei. E tô até agora. Eu dei uma injeção. Mas tu gosta de infração, né? Tu gosta de uma infração, né? Eu vou confiar na funcionalidade da fiscalização pública. Assim como eles não fiscalizam o que tem que fiscalizar, esse papo de faz não sei o que pra ver se eles não batem. Não batem, não vem, não funciona. Dá injeção de gasolina nela. É da Snov que tem. Vai envenenando ela. Gente, vamos mudar, vamos cambiar. É tema. Isso aqui virou uma quadrilha, isso aqui virou uma quadrilha só de maus exemplos. Então eu quero aproveitar para dar uma notícia muito importante agora, e principalmente para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? Estou falando da Mais Sons, Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva preparada para solucionar problemas como aquela dificuldade que você tem de assistir televisão, a dificuldade que você tem ao falar no celular e, principalmente, aqueles pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva, gente, é uma coisa muito, muito, muito séria. Ela pode, inclusive, acelerar a perda da memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você pode encaminhá-lo até a Clínica da Audição. É fácil. Você liga para o telefone 3061-7373, 3061-7373 e agenda a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra na Mais Sons, Clínica da Audição. Mari Barcelos. Eu tenho algumas informações, como, por exemplo, essa informação que fala do ex-presidente JK. As pessoas não lembram, mas JK
foi uma das maiores personalidades desse país, segundo a minha observação. O homem que criou Brasília, o homem que tirou a capital do Rio de Janeiro. Muita gente é contra isso, diz que colocou em Brasília para ficar longe e tal, essas coisas todas e tal. Esses voos aí da FAB, essas coisas todas. Mas ele criou Brasília, foi uma promessa de campanha dele. Mas eu queria me referir às prisões que ele teve. Ele foi preso à saída do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, levado para a prisão e depois para o edifício onde ele morava no Rio de Janeiro, o edifício Golden Gate, eu não me lembro se é Copacabana, deve ser Copacabana. E colocaram um general ali para cuidar dele, E o advogado dele, Hugo Napoleão, isso é história. História do Brasil. Hugo Napoleão, que foi governador do Piauí e filho do ex-deputado também, Hugo Napoleão, levava o mesmo nome, se fingia de enfermeiro, dona Magda, para, como advogado dele, conversar com ele e levar informações jurídicas e tal. Só tem gente séria, né? E aí ele conseguiu iludir, quer dizer, fraudar os militares e dar todas as informações para o JK. Todo mundo sabe que morreu naquele acidente horroroso, né? Batendo num caminhão na estrada Rio-São Paulo, São Paulo-Rio de Janeiro. Eu estava indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, indo para sua casa. E logo após, no mesmo ano, em 1976, quando morreu também o ex-presidente João Goulart, uma dessa feita na Argentina, na sua cama, ao lado da sua mulher, teve um ataque cardíaco violento. Para que vocês saibam a história do Brasil, né? Então é importante que as pessoas leiam, que conheçam a história do Brasil. Quando fala em ditadura, quando fala em governo militar, quando fala no Lula, quando fala no Rui Barbosa, então as pessoas têm que ler essas biografias dessas personalidades e fazer você mesmo uma avaliação do que essa pessoa fez pelo país ou não fez pelo país, somar o bom e o ruim, porque muitas vezes as pessoas... eu ouvi dizer isso, e aquilo vai crescendo num volume tão grande que as pessoas acham que aquilo é verdade, se torna uma verdade. Eu sempre digo, seja sua, somente sua verdade. Mas não é, você tem que saber qual é a real. Pesquisar, e só se pesquisa lendo. Vai para a internet, para o Dr. Google, ou então pegue os livros, que é muito melhor. E às vezes há versões diferentes sobre o mesmo fato. Tanto é que quando eu dei a informação da universidade mais antiga, eu me calquei numa informação que eu tirei de um livro, mas estava errado. Depois eu fui verificar o Guinness, o livro dos recordes, qual é a universidade mais antiga do mundo. Mas eu tive nessa universidade. Passei na frente, não tive na universidade, passei na frente do curso. Com todo respeito, JK, Juscelino Kubitschek, na minha visão de professor de história, foi o cara que trouxe a corrupção para o Brasil. O vô da corrupção, o pai da corrupção. Até um genro dele, e lá em Brasília, ainda é um consultor que constrói ainda lá. Ele tirou a capital do Rio para levar para Brasília, para tirar a pressão que existia em cima de uma capital. Mas ele criou a instituição corrupção. Mas o que eu disse? Você está dizendo exatamente isso. Tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta. Mas precisa ler. Toda unanimidade é burra. Claro. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, Carla Krieger. Magda, mais notícias do coronavírus. No final de semana, alguns brasileiros pediram para o governo brasileiro para voltarem ao país, eles que moram em Wuhan. Muitos deles são até funcionários da Petrobras. E o governo brasileiro atendeu a esse pedido e hoje o ministro da Saúde deu uma entrevista coletiva e contou que teve uma reunião com vários ministros, inclusive explicou que a logística toda não depende só dele, depende sim do ministro das Relações Exteriores, porque tem a questão da liberação dos brasileiros que estão na cidade de Wuhan e estão em quarentena dentro da cidade de Wuhan. Explicou também que o Ministério da Defesa, que é o responsável pela logística, né, na questão do avião da FAB, onde vai fazer a parada, parece que vai ser em Israel, né, tanto na ida quanto na volta. Explicou que nenhum brasileiro, são 55 brasileiros que estão hoje na cidade, 40 deles pediram para voltar, 14 não querem voltar e um ainda está em dúvida se volta ou se não volta. Ele deixou bem claro que se tiver algum deles que tiver algum sintoma, não embarca no avião, porque não tem nenhum sentido a pessoa tem algum sintoma e está dentro do avião confinado com os outros, né? Então, quando eles chegarem no Brasil, eles vão ficar numa base militar, ainda vão definir qual é a base militar, quer dizer, estão estudando, porque o que vai acontecer? O Ministério da Saúde, o ministro da Saúde vai considerar uma emergência de saúde. Geralmente se trata de emergência de saúde quando já acontece algum caso dentro do país. Não aconteceu ainda, mas como tem esse pessoal querendo voltar, então ele vai
colocar como uma emergência de saúde, depois o governo vai fazer uma medida provisória. Hoje à tarde eles já estavam trabalhando nessa medida provisória, detalhes da medida provisória, porque daqui a pouco um deles quer sair da quarentena e não pode sair da quarentena. Eles, então, tem que ser trabalhado isso nos pormenores. Então, o Ministério da Saúde também está fazendo isso, está em conjunto com os outros ministérios trabalhando essa medida provisória. E depois disso, então, voo da FAB vai buscar esses brasileiros, eles vão chegar numa base militar, vão ficar 18 dias. O certo, o que se faz é 14 dias. Eles dizem assim, a gente está tão preocupado e dando tanta atenção para tudo isso, que nós vamos deixar eles 18 dias em quarentena. E ainda explicou alguns outros casos, como os de Minas Gerais, porque hoje tem 14 casos no Brasil em suspeita, nenhum confirmado, 4 aqui no Rio Grande do Sul. E o caso de Minas Gerais, ele disse que até o momento foi o caso que mais deu preocupação e que alguns veículos de comunicação já tinham dito, não, porque é. E eles disseram que não. Eles fizeram 3 testes, porque ele explicou o seguinte, faz um primeiro teste, se der negativo, faz um segundo teste, se der negativo, não precisa fazer mais. Eles fizeram 3 testes e os 3 testes deram negativo. Deixou bem claro que o Brasil está atento para o coronavírus, mas que acontecem várias, como trouxe o Vitorino, né, numa outra oportunidade, que acontecem muitas vezes, o H1N1, o Ebola e outros vírus que circularam, que claro, a gente fica assustado porque a gente não tem, e eles ainda também, para vacina, para remédio, eles vão precisar de um tempo, mas eles já mapearam todo o vírus e eles estão atentos para qualquer tipo de coisa. Esse vírus, aquele comentário que eu fiz na semana passada viralizou, já está com mais de 10 mil visualizações. O pessoal recortou, não sei quem foi, mas obrigado mais uma vez. Essa é mais uma vigarice chinesa. Nos últimos 7 o primeiro que diz isso. Nos últimos 7 anos. Não é. O editorial do New York Times de ontem é uma burdoada. Nos últimos 7 anos, surgiram 5 vírus na China: o H1N1, o H5N1. Esse coronavírus, o SARS, tem o da gripe suína e o da gripe aviária. 6 vírus nos últimos 7 anos. Sempre no mesmo período, entre dezembro e fevereiro, aparece alguma coisa na China. Hoje, registraram a primeira morte fora da China. Foi um chinês que furou o cerco, conseguiu sair de Wuhan, estava nas Filipinas e morreu nas Filipinas. Os médicos, tem um médico, eu não estou lembrando o nome dele agora, não tenho por hábito ler a notícia, me perdoem, mas eu posso trazer amanhã. Um médico que assinou um artigo no Washington Post, que o meu hábito domingo é ler os jornais do mundo inteiro, pelo menos que tem versão em inglês. E o médico assinou um artigo no Washington Post dizendo o seguinte: os hábitos alimentares dos orientais são absolutamente atípicos. Eles têm um relacionamento gastronômico com animais peçonhentos, com insetos, e isso cria no metabolismo humano muitas mutações, especialmente de quem está resfriado. Então, eu estou resfriado, comi uma sopa de morcego. O vírus do resfriado sofre uma mutação. Não ri porque já comeu coisa pior. Tem uma mutação. Sofre uma mutação. E o médico levantou uma questão assustadora. Ele disse o seguinte: talvez existam mais uma dúzia de vírus circulando no Oriente, China principalmente, que a gente não tomou conhecimento ainda porque não houve interesse nisso. Então vamos lá. Há 3 anos atrás, a China, com a história do H5N1, criou, que é a gripe aviária, né? Veio aquela encrenca do frango, não sei o quê, desabou o preço do frango no mundo inteiro. Sabe quem comprou mais frango? A China. Agora, essa discussão envolvendo o vírus corona, não sei o quê, os americanos estão quicando, eles estão prostitutos da vida com essa história. Porque eles se deram conta de que isso é uma armação chinesa. É uma armação chinesa que se repete. Então, assim, as autoridades têm a obrigação, o dever de criar esse cerco, de fechar, de tratar com seriedade a coisa, porque vai que seja um ebola. Só que o ebola saiu na África. O HIV foi na África. Então, assim, esses vírus chineses, eles não têm um poder destruidor no organismo humano.
na pior das hipóteses, causam desconforto, mas todos eles têm origem nebulosa. E para a economia. E aí é onde, por exemplo, sabe quem é o maior comprador de carne do mundo hoje? A própria. Os próprios. Os próprios são os grandões. Então, sabe, tem que haver também responsabilidade na hora da gente divulgar os fatos e as informações. Russo? Dona Magda, eu fiquei muito feliz, não com o episódio, mas a forma que se tratou o episódio, porque mostrou que o mundo, pelo menos o mundo científico, não está ideologizado. O mundo científico, o dia 9 de janeiro, decifraram o código genético deste vírus e ele foi passado para o mundo inteiro, para que todos os cientistas do mundo pudessem trabalhar na cura, na vacina, que ainda não se conseguiu. Cerca de 3 meses para conseguir. Se imagina que seja em 3 meses. E especialmente como o mundo conseguiu fazer, porque a gente, quando via aqueles filmes, Dona Magda, aqueles filmes que o Apocalipse, né? A gente se imaginou como é que se poderia cercar uma cidade. E essa que foi feita lá na China, eu vou dizer, eu estou impressionado que se conseguiu segregar 10 milhões de pessoas e não saíram mesmo. Tanto é que nós vemos os brasileiros pedindo para ir lá, a Nova Zelândia mandou buscar, os Estados Unidos mandou buscar os seus, e só organizadinho tem que chegar lá, quem é que vai? Tem que ter autorização Como é que do tem governo. isso? Passa, fica em quarentena. Então, assim, isso deu uma tranquilidade. Eu digo assim, quando eu sempre pensei numa tragédia mundial, como seria o colapso, se viu que o mundo está organizado para enfrentar isso. Eu só queria entrar na parte médica, eu não transito com naturalidade, só lembrar o que a Carla trouxe na questão jurídica, que nós aqui não tínhamos legislação exatamente para fazer essa expressão... a quarentena. A quarentena, né? Nós não tínhamos legislação para apurar, era essa a preocupação do governo. Então vai ser cunhada uma medida provisória muito rapidamente, que o Congresso terá que aprovar em 120 dias, mas como ela tem efeitos imediatos, poderá já ser aplicado a esses que estão, porque poderia uma medida deslocada de algum juiz soltar alguém e daqui a pouco estarmos todos nós sujeitos a esse vírus. Das 3 cidades que os brasileiros devem ser isolados, Florianópolis, numa unidade militar, Anápolis, a baseada em Anápolis, que tem uma unidade militar de isolamento hospitalar, e o presidente falou uma cidade do Nordeste, eu posso antecipar, é Alcântara, no Maranhão, que aquela base militar de lançar foguetes tem uma unidade hospitalar de atendimento de emergência e de isolamento. Então, vai ser numa dessas 3 cidades. O acordo com os americanos foi realizado, né? A base de Alcântara. A base de Alcântara tem aquele acordo, mas aquele acordo... Por falar em atendimento, o hospital lá na China ficou pronto, né? 10 dias. Você já viu o time-lapse do Que coisa importante. Hoje fechou a contabilidade. 312 mortos nos últimos 30 dias. Amiguinho, isso é um resfriado. Isso morre de gente no Brasil 300, esse eu peguei esses números, 361 mortos. Então já subiu. Na China e na Filipinas. Mas são igual, 17 mil casos infectados sob 420 observação. mortes agora. Já está. É que a gente vai acompanhando e vai indo. O que eu quero dizer é o seguinte, que 420 mortes em 30 pouco. dias é o que morre de gente resfriado no inverno brasileiro. Mas a questão... Pois não, Roberto, a questão não são as 420 mortes. É que enquanto tu não descobrires o antídoto, o cheque está em branco. Nós não sabemos. Já passou o SARS. Lembra que nós dizíamos, isso aqui teve o SARS. Já passou em número de mortes o número de SARS. E só vai ter fim o dia que alguém disser aqui, descobrimos, tem a vacina, e aí nós podemos ficar definitivamente tranquilos. E um laboratório chinês fica milionário. Pois é sempre assim, Vitorino. A propósito, a tua manchete, Vitorino, por favor. O presidente Bolsonaro tem recebido muitas reclamações, e acho que ele viu esse programa, viu? Porque aquela história do preço da gasolina, ninguém engoliu. Eu fiz um comentário aqui que repercutiu, teve deputado ligando, me xingando, teve não sei quem, aí meio mundo quis dar pitaco. Mas pitaco mesmo, porque o que eu falei agora é confirmado pelo governo federal. O preço da gasolina exorbitante no Brasil hoje é responsabilidade exclusiva dos governos estaduais. Ponto. Não é o governador Eduardo Leite, não é antes, é os governos estaduais. Porque encontraram no ICMS da gasolina uma forma de se divertir.
de fazer dinheiro, muito dinheiro. E além de cobrar um ICMS altíssimo, ainda criaram a tal de compensação tributária, que é essa bobagem que eles fazem aí, que é para cobrar por preço de pauta. O presidente Bolsonaro quer mudar isso. Vai ser uma gritaria com os governadores, mas é o único jeito de mudar. Porque a gasolina só no mês de janeiro baixou 3 vezes, somados mais de 10%. E ela continua subindo na bomba. O presidente disse, isso é os estados que estão fazendo. Ele quer criar um projeto de lei, vai encaminhar um projeto de lei que unifica a alíquota de ICMS sobre combustíveis e a forma de cobrança. A compensação tributária, essa que eles estão fazendo, essa vigarice de cobrar na frente e pelo preço que o governo quer que venda, isso aí tem tudo para acabar. A intenção do presidente Bolsonaro é fazer com que se coloque um freio nessa ganância dos estados no preço da gasolina. E se alguém pensa que isso vai quebrar o Rio Grande do Sul, não vai não, porque a gasolina o ICMS da gasolina representa 17,7% de toda a arrecadação do estado. Portanto, se houver uma perda na ordem de 3 a 4%, o mundo não vai acabar, mas o seu bolso vai agradecer. Falando em seu bolso vai agradecer, os nossos telespectadores se manifestaram aqui com relação a algumas sugestões, enfim, foi o Chicão, né, que disse que era para botar fogo no... Não, tocar gasolina. Tocar gasolina, tá, mas aí tem uma pessoa aqui que escreveu... Bom, primeiro a Carla recebeu o seguinte e-mail do Fábio Oliveira. Boa noite a todos. Pelo amor de Deus, com todo respeito, a Carla tá matadora hoje com esse cabelo selvagem. Maravilhosa, abração a todos. O Fábio Oliveira de Canoas. Depois tem aqui, ó. Não adorei. A Carla está matadora hoje, disse ele. Eu não achei que fosse assédio, viu? Nem se é a cara dele, se é bonito, se é feio, pois nem nada. Que tá, né? É que tá. Vamos descobrir se ele tem um Chevette ou tem um Ferrari. Mas e se tiver um Chevette, ela gostar de andar de Chevette? Mudando de conversa, não é aquela música que canta mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Não, eu quero contar que o New Bordeaux é onde eu troquei o meu visual de cor de cabelo, o Rodrigo que faz as minhas maquiagens, às vezes quando eu venho aqui, porque as pessoas sempre perguntam, então às vezes não dá para responder uma por uma, então é New Bordeaux. Lá quando termina o programa você tem um endereço, tem um Instagram, não tem como você se perder. E o Antônio é quem faz, quando vocês veem o cabelo um pouco diferente, é porque foi feito pelo Antônio lá do New Bordeaux. Dona Magda, vamos falar um pouquinho sobre futebol. Primeiro, eu fiquei muito feliz esse final de semana que venceu o meu time na Inglaterra, o Tottenham Hotspur, que eu tenho uma ligação quando eu morei em Londres, em 79, 80, quando eu trabalhava como sponsor de uma vice-miss mundo, que era brasileira, e eu criei um afeto muito grande para esse time, o Tottenham. Trabalhava com o quê? Agora, hoje começa a Libertadores da América para os brasileiros e começa para o Internacional. O Internacional joga em Santiago do Chile, com a Laú, a Universidade de Chile, que é um time que fez história em 2011, campeão da Sul-Americana, chegou nas semifinais da Libertadores da América, mas não é nem sombra daquele time. O Internacional focado tem que vencer para ganhar depois no Beira-Rio e passar de fase para chegar na fase de grupo. Chegando na fase de grupo, nós vamos ter Grenal na Libertadores. O Internacional vai cair no colo do time do Grêmio nas fases de grupo que leva às oitavas de finais. Essa Laú está jogando com o Internacional num clima muito ruim, dona Maria. O Chile continua com protestos no centro, sim. Os jogadores não se sentem seguros, bomba em tudo que é lado. É verdade. Então, o Internacional vai ter que superar esse viés psicológico, mas eu acho que o Colorado é o favorito para ganhar lá. E no Estádio Nacional do Chile, né? Aquele estádio famoso. Que teve na época do Pinochet, foi cadeia do subversivo, mas ali foi até uma época boa para o Chile, porque o Chile virou um tigre da sul-americano da economia graças ao general Pinochet. Qualquer coisa que vier acontecer, a responsabilidade é da Conmebol, porque ela está prevenida. Sim. A direção do Inter, inclusive, tentou
vem se transferir o jogo, é uma loucura isso que eles a fizeram, Conmebol né? Uma manteve a irresponsabilidade. partida. Porque tu ia dizer, Duas pérolas sobre os comentários do meu colega ali. Primeiro, o jogo será às 18 horas, exatamente, não deixaram para a noite, exatamente pelo risco que está lá. Mas em relação ao Pinochet, a grande mácula que ficou sobre a FIFA, porque a FIFA conseguiu fazer a vistoria daquele estádio cheio de pessoas presas por esse governo, que disse o meu mexicano, e ela liberou o estádio na oportunidade, estamos falando quando do golpe, né? Lá foi usado como um presídio para aportar os revolucionários, e a FIFA ainda assim foi lá e fez uma vistoria como se não estivesse ninguém sentado dentro do estádio. Nossa, que loucura. Ignorou simplesmente. Isso ficou para a história do mundo esportivo. Falando em coisas da história, que ficam na história, Chicão Tofani, eu ontem assisti a final do Super Bowl, tá? Onde o Kansas City ganhou magistralmente do São Francisco, depois de 50 anos sem ganhar um título. Tu assistiu, imagina. E a mancada do presidente, que não sabia nada. Que errou a franquia, o estado, virou no final, Kansas. Só para pontuar, assim... Mas maravilhoso o jogo, maravilhoso. A gente aqui tende a chamar assim, né? A final do Super Bowl. Na verdade, o Super Bowl é a final da Liga, da NFL, né? E foi uma virada maravilhosa. Campeão leste contra o campeão leste. A NFL é uma cópia do rugby, né? Não. É outra coisa. É bem mais violento. Mas tudo originou-se no rugby. A NFL deu uma amenizada no rugby. O rugby é casca grossa. O rugby é para perder dente. O esporte, depois do futebol, é o mais praticado no planeta. E o futebol americano mexe muito, porque por causa do espetáculo. Mas é só é um espetáculo maravilhoso. Entre o primeiro e o segundo, teve um show da Shakira e da Jennifer Lopez, que é... Não só elas estão mais bonitas ainda do que sempre estiveram, mas o show em si, que elas trocam de roupa no meio daquilo ali, tu não vê. Eles montam. Mas por isso que ganha. Mas se elas trocam de roupa, a gente não vê qual é a graça. Eu vi, por exemplo, que a roupa debaixo da Jennifer Lopez. Eu vi. E na sexta-feira nós tivemos o primeiro jogo do Los Angeles Lakers, aí falando sobre basquete, no Staples Center, o ginásio, a casa do Kobe Bryant, né? Contra o Portland, e numa ação incrível, o Los Angeles Lakers premiou cada torcedor que estava dentro do ginásio, inclusive os torcedores do Portland, porque a liga não tem isso, né? Essa coisa... Cada cadeira comprada tinha uma camisa do Kobe, uma série especial. Um lado do ginásio recebeu a número 8, o outro lado a 24, que foram os dois números que ele aposentou, para cada um dos presentes na cadeira. Muito legal. Sem nenhuma camisa ser roubada, sem nenhuma camisa ser... A mesma pessoa que compra, às vezes compra o ingresso e não vai no jogo, a cadeira fica lá vazia. Fica lá vazia. Não revende. Nem deixa eu ocupar. Eu dei uma de brasileiro. Claro, tu tentou sentar na cadeira vazia. Não, eu assisti um courtside porque não tinha ninguém. Só avisando as criancinhas que o ingresso mais barato numa partida de basquete americana é $140. É lá no teto. Lá no lugar teto, péssimo. O mais barato. Porque aqueles ali até o oitavo, nono andar ali, aquilo ali é $300, $350. Vamos lá, Fernanda. Vamos falar um pouquinho, Magda, sobre a premiação mais importante do cinema mundial, Oscar 2020, com novidades no cardápio este ano de 2020. Eliminarão as garrafas plásticas e terá um menu vegetariano. Olha, para quem não gosta, espetáculo, mas deve ter opção. Garrafa plástica e menu vegetariano, o que esses caras não inventam? É a lacração, Marconi. A lacração. É por isso que ninguém assiste, né? Por isso que Doutor Ruxa, por favor. Maior. Não, a minha manchete, dona Magda, trata da pauta do STF para o ano que estamos em curso. Deu início. Já estamos em 2020. De 2020. Estamos em curso. Estamos em curso, dona Carla. E eu disse que a manifestação do presidente do STF, o Dr. Toffoli, foi que trouxesse, que acabassem os conflitos. Soou com uma fina ironia. São matérias importantíssimas. Nós teremos matérias para ser discutido, o royalties do petróleo, que vai dar briga dos estados, né? Se espera ali. Vai ter a reforma trabalhista para ser julgado. Tem questões tributárias importantíssimas. Então, a pauta do STF esse ano vai ser extraordinária. Por que eu disse que soou como ironia? Porque a questão do juiz de garantia está provocando
provocando uma divisão dentro do judiciário da mais alta corte constrangedora. Porque estava na presidência do STF, no regime de férias, casualmente o seu presidente, o Toffoli, e ele então, em relação ao juiz de garantia, ele deu 6 meses. Saiu de férias, entrou o vice-presidente e revogou a decisão do seu presidente e terminou com o juiz de garantia, aboliu a possibilidade do juiz de garantia. E o que aconteceu agora? Entrou na sexta-feira, estamos na segunda para terça, né? Sim. Na sexta-feira agora entrou uma ação pedindo que fosse distribuído exatamente ao Toffoli, né? Pedindo a restituição do juiz de garantia. Então, se ele conceder, né, ele vai estar fazendo uma afronta diretamente ao seu colega, sempre explicando que a matéria depois será levada para o plenário, mas a questão das liminares das suas duas maiores representatividades da corte são constrangedoras. Também elenquei 3 ou 4 matérias que são importantes, que vão passar pela nossa bancada aqui, dona Magda, ao longo do ano. Os 0,25 do cheque especial, lembram? Está lá no STF. Vamos estar com o nosso querido e estimável Gilmar Mendes, que vai zelar pelos nossos... Toda aquela simpatia. 0,25 vai zelar por nós. Aquela beleza e simpatia. A matéria do Portal dos Fundos também, que foi abordada por nós aqui, ela está liberada por liminar, mas terá que ter uma análise do pleno. Temos também os juízes nas redes sociais. Essa matéria me é muito cara, porque em épocas de eleições os juízes se manifestam, e aí veio o Conselho Nacional de Justiça e deu um regramento. E aí a Associação Nacional dos Juízes não concordou com esse regramento, então está no STF esta bronca para resolver. E progressão do regime, para a gente dar risada, progressão do regime do GEDEL, né, que pegou 14 anos e já quer uma folga, está lá com o STF. E a lei do abuso de autoridade, essa é uma lei muito importante que tem que passar por lá. Então são matérias que vão transitar por nós e a gente vai discuti-las ao longo do ano. Tem alguma decisão em relação ao Lula? Algum julgamento, alguma matéria? Não vi. Interesse do Lula? Não vi. Viu? Não vi. Já soltaram, agora não precisa julgar mais. Sim, agora não precisa julgar mais. Agora o Lula só volta à pauta em 2043. Dona Magda, posso 10 segundinhos para fazer pode até usar um agradecimento? minutos. Eu preciso agradecer de coração ao senhor Alencastro, capitão Alencastro, que esteve aqui na TV Pampa, me procurando. E olha, eu já recebi alguns presentes de telespectadores, de ouvintes, mas esse presente que ele me deu hoje foi muito especial e eu quero agradecer do fundo do coração. Ele encontrou fotos do meu pai, que eu nem sabia que tinha, fotos que eu não tinha visto, que a minha mãe não tinha visto, ninguém. Que bacana. Ele mandou enquadrar cada uma delas, tá tudo enquadradozinho, cada uma com legenda direitinho de que evento de que ano foi. Um negócio inacreditável. Pra gente, eu tô ali no carro, mas é que é grande, é muito, eu não quis. De repente amanhã eu trago para mostrar aqui, eu quero agradecer de verdade, de coração. O senhor não tem noção da emoção que o senhor me causou, um negócio inacreditável. Um carinho, assim, que é um negócio espetacular. A memória do meu pai sempre viva, não há elogio a mim que me enriqueça mais do que ver a memória dele sempre viva. E esse carinho dele, Alencastro, ele pediu, não me chama de senhor, tem 75 anos de idade. Ele disse, me chama de tu, me chama de teu bruxo. Então, meu bruxo, obrigado pelo carinho, obrigado por essa atenção, esse cuidado todo, do fundo do coração. Falando em meu bruxo, fala, Mário Barcelos. Eu quero dar minha manchete, né, sobre o passeio do senhor... Olha aí. O senhor Vicente Santini. O senhor Vicente Santini foi aquele cidadão que foi demitido 2 vezes em 48 horas. Vocês lembram? Vou dar o Périco, num Legacy, que é um avião caríssimo, fabricado pela Embraer, Legacy, legado em inglês, em português, aliás. Como é que ele foi? Ele decolou de Brasília, fez escala na Ilha do Sal, cuja capital é Praia, no Cabo Verde, seguiu para Zurique, na Suíça. Após 1 dia e meio naquele país e uma parada inútil no Fórum Econômico Mundial, Santini viajou para Nova Delhi, na Índia, não sem antes fazer um pit stop em Riad, na Arábia Saudita. No retorno ao Brasil, Vicente Santini deixou a Índia e seguiu via Riad para Palermo, na Sicília, na Itália, onde passou o dia inteiro olhando, né, a Sicília e tal, aquela coisa toda, né? Bom, aí da Itália ele foi para a ilha de Tenerife, na Espanha, onde o Legacy da FAB fez nova escala. Com apenas 3 pessoas no jato, Santini voou de Tenerife para Fortaleza e dali para Brasília, onde o bilhete azul já
ou esperava, né? Esse rapaz não tinha que levar um pé na bunda, ele tinha que ser processado. Ele gastou aí 400 mil, não sei quantos mil reais ele gastou nessa viagem. Muito mais. Só de taxa de pouso e decolagem. E mais combustível. Mais combustível. Mas toda a equipe à disposição dele, horas piloto. dos militares disponíveis. E era assessor do ministro como é que é o nome dele? Onyx Lorenzoni. Lorenzoni. É o nome do ministro, né? O ministro da Casa Civil lá e tal, essa coisa. Sabe que eu fico pasmo com isso? Isso me dá uma vergonha, me dá uma tristeza. Olha, ele recebeu o doutor Leonel. Me dá uma tristeza. Quais são os interesses? Conteúdo. Quais são os interesses? Que conteúdo é esse? Eu vou dizer uma coisa, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês, né? Como é bom estar junto ao poder viajar. Só que o Bolsonaro, tava de olho. 2 vezes mandaram embora. Agora, tem muita história, Vitorino, que conta que o Bolsonaro falou que ele não falou. Tem um pessoalzinho aí que cria uma série de falas que o Bolsonaro não falou. E eu fiquei sabendo de bastidores que o que esse sujeito fez é recreio perto que o Maia lá faz. O Maia. Bom, nessa questão Eles privatizaram a FAB. A FAB virou empresa de táxi aéreo. O Toffoli, o Maia, são campeões, né? Juntos, amigos, tudo para dentro do avião. O Alcolumbre. Virou uma farra. Aí o Bolsonaro faz a viagem. O presidente está viajando, está dando despesa, não sei o quê. Mas hoje tinha jornalista esperando essa decisão de buscar brasileiros ou não na China, porque a manchete estava pronta. Em ato irresponsável, Bolsonaro manda trazer brasileiros que estavam no foco do vírus. Se não manda buscar, em ato desumano, Bolsonaro abandona brasileiros. Que foi o que ele fez no primeiro momento. Ele não pretendia tirá-los de lá. Foi a justiça que quando ele declarou, decidiu. Estou precisando da decisão tomada pela OMS, pelo Ministério da Saúde e pelo Departamento da Defesa Civil. A Folha, eu preciso receber uma orientação. De qualquer maneira, a Folha deixou as duas manchetes. Deixou as duas prontas. Usa uma ou outra. Já estava pronta lá. Dona Magda, eu lembro aí, foi a notícia que eu dei. Na verdade, ele estava com insegurança jurídica para trazer de lá a responsabilidade. Lógico, é responsável tu trazer alguém para cá. E o vírus acontece porque alguém consegue uma liminar e os direitos individuais. Mas a justiça permitiu. Então, agora sim, com a medida provisória casado, há um comprometimento, eles vão pegar declarações. Primeiro, eles se cercaram do pedido dos próprios brasileiros, do compromisso de que eles vão permanecer em quarentena, e todos os aparatos legais como uma medida provisória bem pensada para que não aconteça de a justiça soltar a pessoa que está em quarentena. Esse é o grande perigo, né? Porque a gente arruma um juiz pirado aí que dá uma liminar, tem que soltar o cara. E as pessoas lá dizem qualquer coisa, né, galera? Depois que querem aqui, querem dançar de noite, sábado de noite. Se cai na mão do Gilmar Mendes, ele liberta. Campeão da Libertadores, né? Aí tem que ser assim, o senhor juiz vai receber em sua casa, já que está votando na rua, vai fazer a quarentena na sua casa. Mandar direto para sua casa. Daí fica durante 14 dias na sua casa. Bem pensado. Tá ótimo. Pois não, senhor Chitão. Eu fico pasmo. O que o Brasil quer com democracia? O brasileiro é um povo série B. É o Gilmar Mendes, solta o barata lá. O cara pega o avião e roda pelo mundo inteiro. Gasta 1 milhão de combustível. O outro lá só anda de aviãozinho. O que tu quer com isso? Isso é um deboche. Democracia para norueguês, escandinavo, povo de alto nível. Essa chinelagem tem que ter urutu, tem que ter golpe mesmo nesses caras aí. Eu não aguento mais isso aí. É hipocrisia dessa gente. Eu não sei com o que o Chicão tá. Não, eu fico triste porque o povo sofrido, sendo corroído por essa gente roubando e parte da mídia não pararam, né? Tem que ter democracia. Democracia para eles, só roubar. Dona Magda, só esclarecendo que vários países, acho que vocês foram vir, não tenho o número, tenho todos, já tirei minhas estatísticas daqui, mas vários países já anteciparam o que fizeram o Brasil, os próprios Estados Unidos fez, e vários outros fizeram, França, foram Alemanha, buscar, organizaram, os países estão lá, na Nova Zelândia também, né, junto, então pegaram, mandaram um avião para lá, e eu acho que isso é atendimento, até entendo de gastos que se queira economizar. Não, mas pelo amor de Deus, a gente tem um Vicente Santini da vida que pega e vai viajar para tudo que é lugar do mundo, como é que tu não vai buscar 40 brasileiros? Aí eu acho que Aí é usar o dinheiro da forma correta e o avião da FAB da forma correta. Ato humanitário. É que essa questão vai além do ato humanitário, né? Eu posso ter o maior desejo de trazê-los de volta, mas não é simplesmente uma decisão burocrática. Tu precisa de uma análise técnica. Foi isso que ele disse no
primeiro momento. Claro, por isso não, que não ia A análise técnica vai ser feita. Então, estão se cercando de todos os cuidados Não, claro, tá certo. possíveis nessa questão, inclusive de avaliação, se pode embarcar, se não pode embarcar. Todos eles vão ficar em quartos separados, não vão poder entrar em contato. Inclusive, o ministro da Saúde disse, vocês não sabem, mas com aquela pessoa que estava, aquela mulher de Minas Gerais e tal, a gente monitorou todas as pessoas que estavam nas poltronas por perto, acompanhamos todas as pessoas, acompanhamos todos os familiares. Então, quer dizer, o governo brasileiro está atento a tudo isso. É verdade. Mari Barcelos, aniversariantes. Rapidamente os aniversariantes. Não precisa, pode ser demorado. Aniversariantes de hoje, o Félix de Mendelssohn, grande compositor, alemão, erudito alemão, Gertrude Stein, né? Escritora e feminista, uma das grandes figuras. Eu acho que foi a primeira grande feminista a ser reconhecida internacionalmente como feminista americana. Café Filho, João Café Filho. As pessoas não se recordam, mas esse era o vice-presidente do Getúlio. Ele assume a presidência do Brasil quando o Getúlio comete o suicídio e depois ele arruma uma doença e também cai fora. Algum tempo depois, né? Café Filho, né? Dulcina de Moraes, grande atriz brasileira, Teatro Dulcina de Moraes, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esse eu conheci, foi meu amigo pessoal, Sérgio Bittencourt, filho de Jacó do Bandoleiro. Sérgio Bittencourt. Não, Sérgio Bittencourt. Quando eu... Naquela mesa. Isso. Foi feito pro pai dele, Jacó do Bandoleiro. O Sérgio Bittencourt era hemofílico. E eu conheci o Sérgio quando trabalhei, há muitos anos atrás, na Rádio Globo do Rio de Janeiro. E era no Campo de Santana. Ele tinha um problema numa perna, né? Sim, ele era hemofílico e tinha justamente em função da hemofilia. Morreu muito novo, 40 e poucos anos de idade. Participava do Flávio Cavalcante, etc. E aí eu conheci o Sérgio, e o Sérgio era uma figuraça. Ele tinha um medo dessa doença. Eu não posso me cortar, não posso. Claro, todo mundo sabe, né? Ele tinha um medo. Depois ele teve um caso lá, e aí deu um problema sério. O que foi? Não posso contar. Essa coisa é boa pra contar. Ele teve um ferimento, mas depois ficou tudo legal, né? O Ed Carlos, meu querido amigo, Ed Carlos, cantor, que era da época da Jovem Guarda, né? O Chico Serra, Chicão Tofani. Chico Serra foi um lateral esquerdo, né? Aquele é o Chico Fraga. Piloto. Não, Fraga. Não, o Chico Serra, o piloto, teve na Fórmula 1, mas não decolou. Na Stock Car foi 2 vezes campeão. Ok, Adriano... Acertaram o homem? Acertaram. Chico Fraga. Jogou no Inter. A Adriana, cantora brasileira, minha amiga, Tudo Azul, cantava Tudo Azul, foi um sucesso uma época. Agora, esse o Chicão conhece bem. Joaquim Low. Joaquim Low é um ídolo meu. Que ele é técnico da Alemanha e ele ficou famoso, sabe por quê? Porque ele fica se coçando durante o jogo. Que isso? É ou não é? Ele fica se coçando de menos durante o jogo. Para não dizer outras coisas. Hoje foi 7-1, né? Mas é um craque, botou 7-1 na seleção brasileira, é um dos melhores técnicos do planeta. Agora, um alemão com o nome de Joaquim E ele é moreno. e água pronta. Bom, mas aí então é uma coisa inédita. Pronúncia correta é Joaquim. Ele é porco. Ai. Não dispor, ele porque eu se achava. coça nas partes assim. Hoje, parou. Vamos deixar o Marcelo. Vamos parar. Em alemão se Marcelos diz continua. Schwein. Saúde, professor. É porco. Em alemão. Já terminei, Dona. Já terminou, muito bem. Dona Magda, eu queria terminar uma notícia que dei em outubro. Que isso? Não, então vamos lá. Terminou hoje a história Lembram daquele procurador da Fazenda que entrou no gabinete da desembargadora, que por sinal era substituta, coitado. Estava lá substituto desembargador em férias, ela estava lá e este procurador da Fazenda entrou lá usando uma carteira, porque era um seminário, e ele tresloucado esfaqueou a desembargadora inúmeras vezes, ela conseguiu se safar, felizmente ela está viva. A partir dali ele saiu preso, ele foi conduzido então, na época, a um hospital, veio a ordem de prisão, ele dali foi transferido para o presídio e aí os seus próprios advogados mostraram que ele não tinha a mínima condição, ele estava exatamente fora de si, foi transferido para uma clínica psiquiátrica e agora foi encontrado morto.
Né? Então, assim, por isso que eu digo, a história terminou, talvez não a notícia que nós temos de desdobramentos, mas encaminha-se possivelmente para um suicídio. E este gesto tresloucado, ele lembra que a gente, na verdade, aqui, num momento, né, a gente tratou com muito cuidado, porque ele queria acabar com a corrupção, e ele dava facada em quem estivesse na frente dele lá, e realmente a história terminou de uma forma muito trágica. Falando em justiça, um procurador do Ministério Público do Rio de Janeiro foi preso hoje. De uma maneira muito engraçada. O rapaz... ele era responsável. Ele se aposentou quando sentiu que ia ser preso. Isso. Ele era o responsável pela área de transporte urbano do estado do Rio de Janeiro. Mesadinho. Não aceitava nenhuma ação contra as empresas de ônibus. Sim, aceitava quantos dinheiro? Sufocava tudo, delegacia. Aí descobriram que ele estava na caixinha das empresas. Estava na caixinha. Aliás, era um caixão das empresas. 60 paus. Aí quando começaram a investigar ele deu muito esperto, se aposentou. Não adiantou. Aliás, foi até burrice, porque se ele continuasse no Ministério Público, ele seria investigado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Como ele se aposentou, caiu na primeira instância crime comum. Hoje saiu algemadinho, conduzido aos costumes, vai ter que dar explicação sobre como é que ele acumulou tanto dinheiro com saláriozinho de promotor. Verdade. Chegamos ao final, mais um final dessa edição do programa Atualidades Pampa. Nós vamos voltar nesta terça-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Lembrando que lá no final da semana sempre tem os melhores momentos. O que quer que você queira ver, o que quer que você queira conferir, claro que nós estamos nas redes, mas também agora nós temos os melhores momentos no sábado às 7h30 da noite. Eu recebi algumas pessoas que estavam assistindo o Melhores Momentos, perguntando coisas, mas enfim, bons sonhos, tudo bem? Logo depois do Jornal da Pampa nós estaremos aqui de volta nesta terça-feira. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.